Fala pessoal, vamos dar sequência aqui então na gravação dos vídeos referente a NR17. Vamos falar hoje aí então de um item que é muito importante, que é o item 17.4, a organização do trabalho. E esse item, ele é tão importante agora até maio desse ano, né? Tão importante para que todos que são aí da área da segurança do trabalho, para as empresas, deem uma verificada em cada linha que a gente vai comentar aqui, porque ele tem relação direta com os riscos psicossociais relacionados aí ao trabalho. Então não adianta aplicar nenhum tipo de questionário, fazer qualquer tipo de intervenção em programa e não prestar atenção nessas linhas aqui, porque vai dar ruim em algum caso de fiscalização. Vai evidenciar que a empresa não fez o dever de casa, né? Então esse item 17.4 é o que vai ser o coração aí dentro de qualquer fiscalização do trabalho. E aí a gente começa com a linha A, que são as normas de produção. Então, o que a gente poderia entender como as normas de produção? Basicamente, são as regras formais ou até mesmo informais que vão definir aí o quanto, o como e em quanto tempo que deve ser produzido algum objeto, né? Ou que deve ser realizada em alguma atividade. A gente pode ter como exemplo meta diária de produção, que não considera nenhum tipo de pausa, que não considera fadiga, que não considera a variabilidade aí do trabalho. Também tem norma interna aí que prioriza somente o volume que foi produzido e não prioriza nenhum assunto relacionado à segurança operacional. Ou indicadores de desempenho que apenas são baseados aí na questão da quantidade, né? Sem considerar erro, sem considerar retrabalho ou algum incidente. Então, tudo isso daqui vai fazer com que a gente consiga avaliar melhor, né? As questões como a pressão contínua, a aceleração do ritmo do trabalho, e também se tem aí a possibilidade do o quanto, né, a gente consegue estimar a possibilidade do erro humano dentro do processo. Temos aí a linha B, que fala o modo operatório, né, quando aplicável. Então, sobre o modo operatório, a gente pode entender que é a forma real como a tarefa é executada, na prática, né? Não no procedimento, não naquilo que está escrito, não na ordem de serviço, naquilo que foi prescrito, mas é como ela está acontecendo. Então, o procedimento escrito que prevê, que é previsto aí para as pessoas, né? Ele pode ser entendido com algumas variações, e se duas pessoas receberem o mesmo documento, ele pode ser feito na íntegra apenas por uma delas, justamente por causa das variações. Então, temos também um exemplo, poderia ser a operação que exige improviso frequente. E isso acontece muito, né, dentro das indústrias aí, na prestação de serviço. Tem que ser considerado algum tipo de improviso. E muitas vezes o improviso ele só é conhecido pelo trabalhador que está fazendo ali a atividade. Mais ninguém tem conhecimento. Então o improviso ele não é um método formal, ele não funciona no campo, né? Dentro da diretriz de segurança que a gente espera que tenha aí no PGR. Não que ele não vá acontecer, mas ele precisa ser identificado e precisa ser criada alguma metodologia para quantificar o risco desse improviso. Também a sequência operacional alternada, né, para ganhar tempo, ignorando alguma etapa de segurança. Então, já peguei situações no trabalho
fazendo fiscalizações, em que o trabalhador ele diminuía o tempo de refeição para justamente conseguir aumentar a produção, né? E isso não tem como ser permitido. Então a gente precisa identificar os desvios operacionais que estão sendo de alguma maneira normalizados dentro do processo produtivo. Na linha C, a gente consegue identificar a preocupação com a exigência de tempo, né? Foi o que eu acabei de comentar aqui agora para vocês. E sobre essa exigência de tempo, nós podemos considerar aí a pressão por prazo, os ciclos do trabalho, né? Se são curtos ou se tem tempo suficiente para que a tarefa seja executada. E aqui considerar também a variabilidade humana, que ela vai ser impactada pela própria habilidade do trabalhador em fazer ou não aquela atividade, se o trabalhador ele tem ou não tem alguma condição física que pode impactar dentro do processo produtivo, se ele tem alguma anomalia nas funções corporais. Então isso precisa ser identificado e ser considerado na exigência de tempo. Por exemplo, alguém que tem alguma má formação no membro superior direito e opera com as duas mãos em alguma máquina, não pode ter o mesmo tempo para fazer o ciclo da atividade que uma pessoa normal teria, né? Então precisa ser considerado. Isso tudo tem que estar registrado em algum lugar, né? Principalmente ali a gente vai registrar isso no PGR, mas pode ser feito um documento anexo, né, que é o próprio documento da ergonomia, né? A análise preliminar dos riscos, né? Então, havendo necessidade, a gente sabe que daí coloca-se uma avaliação mais aprofundada para fazer algum tipo de utilização de ferramenta ergonômica ou algo nesse sentido. Também ainda sobre exigência de tempo, tem as tarefas críticas, né? Precisam ser executadas com uma urgência constante. Então essa urgência ela pode ser um fator aí que venha trazer dentro do processo de trabalho a vontade de ignorar ou quebrar algumas regras para que seja alcançado o objetivo. A penalização informal para quem demora demais para concluir alguma atividade. Então a empresa a organização coloca um tempo descrito informalmente, né, para aquela equipe, e começa a se criar uma pressão psicológica para as pessoas que estão demorando demais para concluir aquele objetivo, né? Essas decisões apressadas aí podem, inclusive, dentro da tomada de decisão, fazer com que o trabalhador tenha falha de julgamento e abre espaço aí para acidente de trabalho. A linha D, então a gente tem, deixa eu só abrir aqui na minha tela, a linha D, o ritmo de trabalho, está aqui, ó. Sobre o ritmo de trabalho, podemos entender que é a velocidade aí, né, que tem discriminado para as tarefas. Essa velocidade ela pode ser também considerada sob a variável daquilo que é imposto aí por uma máquina, né, a própria máquina em si, ou pelas metas. Então teríamos aí alguns exemplos como a linha de produção, né, com ritmo que é ditado pela máquina, e aí o trabalhador não consegue ajustar para fazer mais devagar, nem mais rápido. Os turnos com alta repetitividade, sem pausa adequada. O aumento do ritmo, né, em períodos de pico, sem esforço de equipe, sem reforço de equipe. Então, isso acontece aí, por exemplo, geralmente em épocas que o pessoal vai pegar férias e, por exemplo, final de ano, e as pessoas e a produção ela
cai um pouco, mas não vai cair a ponto de trazer prejuízo para a organização. E aí o que acontece? Então, se eu tinha num setor 10 trabalhadores e 4 pegaram férias, a gente está falando de 40% aí a menos de mão de obra, ou seja, então, os 60% que ficou vai ter que dar jeito de entregar, né, aquilo que aqueles que não estão fariam se estivessem trabalhando normalmente. Isso vai gerar o quê? Vai gerar fadiga física e mental também, né? Isso vai acumular tudo. Temos também, agora na linha E, o conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis. O que seria isso? Então, é basicamente a complexidade, né, da atividade e a adequação daquilo que é de recurso, aquilo que a organização entrega para o trabalhador fazer o seu trabalho. Quais são os materiais, né? Um exemplo aí seria um trabalhador com múltiplas funções simultâneas. Isso vai gerar uma alta carga mental para ele. Então, como é que fica o conteúdo da tarefa para uma pessoa que está, por exemplo, cuidando de 4 ou 5 máquinas dentro de um processo produtivo? Ou um prestador de serviço aí que atende aí uma área muito grande. Então, isso daqui a gente tem que mapear de alguma forma e colocar no papel. Outro exemplo seriam ferramentas inadequadas que exigem esforço adicional ou atenção excessiva. Ferramentas com falta de proteção coletiva, né? Então, a organização ela está entregando os materiais de forma adequada para que o trabalhador faça a sua atividade com segurança. Ele está tendo que improvisar aqui dentro do conteúdo da tarefa. Os instrumentos não são adequados. Ou sistemas informatizados aí pouco intuitivos, com interface confusa. Isso daqui, ainda mais nos dias de hoje, é muito mais fácil de acontecer, porque existem pessoas que têm uma predisposição a trabalhar aí com a parte de informática e mexer nos equipamentos e nas máquinas que têm alta tecnologia. E muitas vezes o que acontece? O trabalhador ele é recém-contratado e vai fazer a atividade dele utilizando uma máquina que tem sistemas complexos e a organização ela não tem um treinamento específico de integração para ele naquele momento. E a integração considerada é que ele fique ali com um colega ou dois colegas de trabalho durante um período de 15 a 30 dias e ele vai aprender aquilo tudo na prática, mas não é nada formalizado. Então, não é dessa forma que a gente tem que tratar essa linha. Então, a integração, ela não trata só da parte da segurança do trabalho, do uso de EPI, das normas básicas da empresa. Na integração precisa estar todo o conteúdo da tarefa e dos instrumentos também que ele vai utilizar. Não que o engenheiro de segurança, o técnico, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, quem estiver lá na organização do serviço, não é eles que precisam aplicar essa parte da instrução, mas poderia ser, e eu até aconselho que seja, nesse momento aqui, incluída a gerência, a liderança, a supervisão do trabalhador, para que assinem também esse documento, né? E sejam os responsáveis técnicos aí dessa parte da instrução, dessa parte da integração. E por fim temos aqui a linha F, que vai falar sobre os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Então aqui, quando fala de aspecto cognitivo, onde o pessoal está confundindo muito essa linha. E aqui, muitas organizações acreditam que, tendo dentro do ambiente de trabalho, tendo a possibilidade de fornecer para o empregado uma consulta com um profissional da área de psicologia, acreditam que estão atendendo
essa linha F e que não precisa fazer mais nada. Quando a gente está falando de aspecto cognitivo para risco psicossocial relacionado ao trabalho, sobre a organização do trabalho, esse item 17.4, é tudo que envolve a parte de atenção, percepção, memória e tomada de decisão. Tá? Então, não é o objetivo do PGR, não é o objetivo do Ministério do Trabalho, de nenhum órgão fiscalizador, chegar em alguma organização e buscar laudos e exames psicológicos ou quantidade de atendimentos psicológicos para saber como que a pessoa ela está se sentindo naquele momento com relação a algum tipo de atendimento clínico. Não é isso. Não que isso não possa ser feito. E é muito bom as empresas que consigam fornecer esse tipo de serviço. Mas não é isso que vai ser avaliado pelo Ministério do Trabalho. Então, ainda que a empresa tenha esse serviço, é necessário que todos os profissionais de segurança do trabalho envolvidos no PGR consigam avaliar o que o trabalhador consegue desenvolver com relação à atenção, à percepção de risco, à memória sobre os processos produtivos, da forma como que ele consegue elaborar a atividade dele e a tomada de decisão. E se isso tudo aqui vai impactar ou não dentro dos riscos de trabalho dele. Um exemplo seria um trabalho que tem aí a vigilância contínua por longos períodos, sem pausas mentais. Então, podemos pegar aqui um controlador de voo, por exemplo, a quantidade de horas que ele trabalha e a atenção dele destinada para coordenar todos os aviões que estão no ar, é um exemplo bem clássico, né? Ou um ambiente de trabalho com excesso de alarme na indústria, por exemplo. A pessoa cuida aí de um processo produtivo de 5 máquinas e cada máquina tem 5 alarmes. Então, estímulo visual e sonoro, como que isso tudo está impactando? E sobre a tomada de decisão, pressão emocional, o medo da punição, da liderança, a cobrança excessiva. Então, isso daqui pode gerar lapso de atenção e erro até mesmo não intencional. Certo, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. E a gente vai continuar ainda nos próximos vídeos fazendo o comentário da NR17. Então, se gostou, dá um joinha aí para incentivar o nosso trabalho. E ativa aí o sininho também para não perder aí quando eu publicar na sequência aí a continuação aí da nossa conversa, das nossas instruções aí que são importantes, né, para o PGR, parte de ergonomia. Beleza? Valeu aí, um forte abraço a todos e até a próxima. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que assim que for possível eu respondo a cada um de vocês. Beleza? Até mais.